Pessoal, boa tarde. Hoje é 12 de agosto de 2020. Eu sou o professor Fernando, juntamente com o professor Felipe. A gente vai apresentar uma aula extraordinária. Hoje seria um dia só de tarefas assíncronas, mas o nosso grupo tem uma peculiaridade, que seja virtual ou online, a gente sempre apresenta uma aula de história da loucura, tá, gente? Isso daí não é porque está online, não, isso daí faz parte da história do nosso grupo, em virtude dos estudos que tanto eu quanto o Felipe a gente faz sobre Michel Foucault. Para quem não sabe, Michel Foucault foi um filósofo francês, um grande pensador que morreu nos anos 80, e um dos temas-chave do doutorado dele foi o famoso livro História da Loucura. Então eu vou fazer um recorte da História da Loucura para vocês hoje. Daria para dar um curso de pós-graduação só sobre História da Loucura, eu tenho montado, mas vou fazer um recorte sobre o sujeito da loucura moderna, que é um recorte possível, interarticulado com a questão da pandemia, tá, gente? E aí a gente vai conversando. Existe uma forma da gente construir esse sujeito. A gente vai ver que a loucura tem várias fases, e na modernidade tem uma fase muito peculiar, tá? Só assim, antecipando coisas que não estão no slide, segundo Foucault, tem 3 momentos da loucura. Os 2 iniciais dariam um curso de pós-graduação, mas só citando para depois a gente mergulhar na loucura moderna, que nos interessa para até a gente chegar no CAPS 1. No Renascimento, em torno do século XV, XIV, XV, começo do XVI, a gente teria uma loucura associada a uma radiância. Era uma singularidade, era uma peculiaridade, e até mas não era ainda uma loucura patologizada, normalizada, associada a DSMs, não havia esse tipo de propositura de uma loucura sistematizada e associada à doença, né? Ela poderia ser um estado extravagante, e muitas vezes esse estado extravagante poderia ser iluminador, como o bobo da corte, que revelava em Shakespeare as atrocidades da corte. Também o louco poderia ser um elemento de revelação, e revelação tanto no sentido das hipocrisias da sociedade, como uma expressão do fim dos tempos. Desde aquela época, em função da peste negra, como a gente vai ver nos slides, a loucura também estaria ligada a uma certa loucura civilizatória, né? A loucura das doenças, a loucura dos pecados, a loucura da, da humanidade se acabando, porque o fim do mundo sempre acompanha os discursos da angústia da humanidade. Você dizer que o mundo vai acabar é algo que acompanha civilizatoriamente toda a história da humanidade. Esse discurso de que o tempo está acabando porque o homem é pecaminoso, uma estrutura que você pega desde muito tempo. Por exemplo, no ano 1000, todo mundo achava que o mundo ia acabar no ano 1000, já estamos no ano 2020, o mundo ainda não acabou, embora exista certo esgotamento da natureza, etc. e tal. Mas enquanto imaginário do ser humano, a ideia da loucura ela nos atravessa como um elemento que, como eu acabei de dizer, no Renascimento, em torno do século XV e começo do XVI, ele estaria associado a Apocalipse, à fome, à peste, e que seria completamente diferente, né, da loucura atualmente associada a um funcionamento até orgânico, né? Existe hoje uma biologização da loucura, que é como a gente vai ver nos slides, tá? Então, essa experiência trágica de uma tragédia da loucura associada à peste, à fome, ao fim do mundo, isso demandaria vários dias para a gente estudar, mas é um marco da constituição do sujeito louco, na época do Renascimento. Outro que ainda não está nos slides, porque seria um outro curso, é a loucura no classicismo, que é em torno do século fim do XVI, transcurso do XVII. A loucura ela passa a ser associada aos defeitos morais. O homem decadente, com hábitos decadentes, com uma vida associada a vícios, a drogas, uma sexualidade nauseabunda, gostou da palavra, gente? Anota aí no dicionário de vocês. Uma sexualidade nauseabunda, descontrolada, ele teria uma vida desregrada, e a somatização, a materialização mais evidente desse comportamento seria no extremo da loucura, né? Na manifestação da loucura.
Então, a loucura estaria associada a um escândalo social, a um comportamento que não era considerado digno. Tem um livro, se vocês quiserem anotar aí, quem quiser ler sobre o emblemático dessa fase, é o Elogio à Loucura. É um marco desse tipo de pensamento, do Erasmo de Roterdã. É um livro fundamental para a gente entender a história do pensamento, tá? O pensamento sobre loucura. Eu recomendo para você associar a loucura a uma desrazão. É diferente de uma loucura como a alienação patologizada, como a gente vê na contemporaneidade. O louco seria um desarrazoado. Desrazão. É o indivíduo que foi perdendo a sua racionalidade pelos seus hábitos, pelas suas condutas descontroladas e desregradas, a ponto de perder a racionalidade. Né? Então, é um tipo de concepção da loucura moralista, né? E bem diferente da loucura trágica, apocalíptica, da peste, da fome, do Renascimento, e que vai ser também diferente da outra concepção da loucura moderna, que é uma loucura enquanto doença. Tá? Que isso nos afeta contemporaneamente através dos laudos psicológicos, dos laudos psicopatológicos, todos os DSMs, que é uma forma de você sistematicamente diagnosticar a loucura enquanto doença. Tá? A loucura enquanto doença é um fenômeno que começou a emergir no transcurso do século XVIII e que é a forma contemporânea da loucura reinventada por várias maneiras, né? Se a questão é manicomial, antimanicomial, a questão do sujeito patologizável, que precisa de um diagnóstico, que preenche um prontuário, que se adequa num CAPS ou num manicômio convencional, dependendo da política de cada país, né? Que está no fundo é o sujeito biopsicopatologizado, que é o que a gente vai ver na sequência dos slides, tá? E depois a gente abre para conversa, para a gente se situar, inclusive para vocês reconhecerem o trabalho do CAPS que vocês vão desenvolver no trabalho em saúde, tá? Então, eu vou projetar para vocês. Estou abrindo aqui a projeção. Vamos ver. Alguém no microfone disse que está vendo o slide, gente? Sim. Sim, dá para ver. Sim. Eu vou apresentar para vocês isso que eu falei da loucura clássica, da transição da fase clássica da loucura como um defeito moral para a questão da loucura patologizada. Tá? Esse é o viés do nosso conjunto de slides. E ainda fazendo um link contemporâneo, eu fiz uma adequação do conteúdo para a questão da pandemia, para a gente entender até como a gente pode construir subjetividade a partir do desenho do controle populacional da pandemia e de outros controles que existem na história, para a gente entender que essa quarentena, até uma genealogia da quarentena, tá, gente? Quarentena não é novidade agora, tá? Então a gente vai ver como isso se situa dentro de séculos de história, tá? Isso é para a gente trazer para a nossa realidade contemporânea. Vocês vão ver que a palavra documento vai aparecer várias vezes, porque esse conjunto de slides eu também apresentei semana passada no módulo de produção de documentos, tá? E entendo que produzir documentos é produzir subjetividade, tá, gente? Quando você faz um prontuário, no CAPES, numa UBS, onde for, na sua clínica, seja a clínica individual, seja a clínica coletiva, independente do contexto profissional, você está construindo um sujeito, certo? Então, a grande imagem que a gente vai começar é de uma grande internação. Internação, quando a gente se refere à loucura, não quer dizer necessariamente você encaminhar para um sanatório psiquiátrico. A figura do asilo psiquiátrico, do sanatório psiquiátrico, é posterior às grandes internações que a história da humanidade vivenciou. Tá? Isso que eu vou mostrar para você. O que é essa internação, internamento, depende do vocábulo aí, o que isso representa. Tá? E, só digo que a internação é um fenômeno que vocês vão ver pelos slides, que atravessa século XVI, século XVII, entendeu? Século XVII mais especificamente. Mas antes disso, eu vou propor outras figuras de controle populacional e de constituição do sujeito
sujeito internável, vamos assim dizer. Começando pela peste negra, tá, gente? Esse tema eu evoquei nas praças públicas da TS, que não sei se vocês participaram, e eu vou evocar agora para a gente entender a questão da pandemia e a questão da quarentena. Existem dois grandes desenhos de formas de controle do sujeito. Existe um desenho que é um controle social e o outro que é o controle individual. Vocês podem ir anotando essas palavras-chave, tá, gente? No seu Word, na folha de papel, para a gente trabalhar conceito-chave e depois a gente conversar. Eu vou apresentar preliminarmente para vocês algo que atravessou a humanidade em vários momentos. Se a gente quiser pegar a questão de pandemia, a gente pode pegar no Egito Antigo, com as pestes que ocorreram no Egito Antigo, a gente pode pegar na Grécia, existem vários momentos que a questão da pandemia esteve presente. Apenas com um intuito ilustrativo, vou pegar a peste negra, que é um dos mais marcantes da história da humanidade, e que ocorreu desde o século XIV até o século XIX, gente. Embora o apogeu da peste negra tenha sido no século XIV, como a gente vê pelos dados, tendo resultado foi uma pandemia, e que daí advém essa pandemia, aquilo que eu falei no começo, a questão da loucura pela peste. Lembra que eu falei que no Renascimento existe a experiência trágica da loucura, porque a peste despertava sentimentos de loucura na época, a fome despertava sentimentos de loucura, o medo do apocalipse despertava sentimentos de loucura. E essa questão da peste, num contexto onde a gente ainda não tinha esse controle higiênico, sanitário, que não tinha esse tipo de filosofia laboratorial do vírus, né? Imagina se o coronavírus surgisse no século XIII, também ia ser considerado uma expiação da humanidade diante de seus pecados, né? Que nem a noção de vírus havia diante. Essa materialidade do vírus diagnosticada não havia. Tanto que se vocês. O vírus da bactéria, essa que eu coloquei em amarelinha aqui, a bactéria Yersinia pestis, que é a bactéria responsável pela peste negra ou peste bubônica, que existem várias cepas, né, de vírus relacionados à peste negra. Ela pode ser septicêmica, pneumônica, bubônica, que ativa as linfas do organismo, né, as glândulas linfáticas, ficando enormes bolas, tá, gente? A peste bubônica, que foi a forma principal da peste negra, nos gânglios da gente, que tem no pescoço, que tem debaixo das axilas, vocês que são da área biológica sabem melhor do que eu, ficavam enormes bolas infladas, né? E a noção da bactéria só surgiu no século XIX, gente. Ou seja, a humanidade ela passou do século XIV até o século XIX vivenciando a peste negra. A peste negra matou a população europeia, euroasiática, né? Eurásia, né? Do século XIV até o século XVIII. Né? Foi começar a ter controle no século XIX, embora, repito, o apogeu tenha sido no século XIV, dizimando em torno de 75 a 200 milhões de pessoas. Isso representou 30% da população da Europa, né, nesse período, e com mecanismos de controle, tá, gente? Foi uma peste que veio da Ásia, através da Rota da Seda e também relacionada às cruzadas, né? As guerras das cruzadas mobilizaram deslocamento de tropas, né, dos fiéis que fizeram essas guerras santas, e no movimento de retorno eles levaram essa doença. Mas a principal fonte foi justamente o comércio feito com o Ocidente e Oriente, que inaugurou um novo campo comercial, e os navios que vinham do Oriente e se ancoravam no sul da Ucrânia e na Itália, eles levavam os ratos, que eram os vetores de transmissão, e pulgas e pernilongos ficavam os ratos, fazendo a propagação do vírus, ao picarem os seres humanos, né? Isso fazendo. E foi a partir da Itália que a peste negra se propagou por toda a Europa, né? Digo e repito, dizimando milhões de pessoas, 30% da população europeia durante séculos. A gente está falando de controle de pandemia de um ano para outro, eles lidaram com esse tipo de situação, dizimando cidades inteiras durante séculos. Tá?
Dizem que no total pode ter dizimado entre 350 e 375 milhões só no século XIV, tá? 475 milhões de pessoas. Se a gente pensar que o Brasil tem 210, 220, nem sei exatamente quantos milhões de pessoas, é quase dois Brasis e um pouco mais, né, de população, né? Tanto que cidades como Florença, a gente só foram restabelecer a população original, o número de pessoas no século XIX, tá? Demorou 200 anos para recuperar a população. Isso a gente está falando de pandemia. De pandemia quando não tem o controle sanitário, quando não tem normas de isolamento. E depois eu vou falar para vocês, já vou falar agora como é que funcionava os controles e os isolamentos da quarentena. Havia quarentena, tá? É, imagina um país, né, da época, muitos países eram monárquicos, havia o poder central ao redor do rei, uma equipe de saúde, então os conselheiros de saúde do rei, que seriam os que iriam deliberar pelas decisões que iriam se radiar por todo o país. Por sua vez, havia conselhos regionais, né, em subprovíncias do país. Por sua vez, havia conselhos nos municípios e havia os fiscais de bairro, né, e muitas vezes como parte da população, que 2 vezes ao dia eles faziam a vistoria nas portas das casas, eles andavam pelas ruas. Em certo horário, todas as pessoas tinham que estar nas janelas das casas, né? Tinham 3 janelas, por exemplo, 3 pessoas que moravam lá, 3 pessoas tinham que tinham que responder ao chamado do fiscal. Se uma janela não se abrisse para que a pessoa se manifestasse, já subentendia que ela estava contaminada com a peste e todo um aparato, né, de controle daquela residência ia ser constituído ao redor da falta de manifestação das pessoas, alguma forma de isolamento, alguma forma de evitar que essa doença se propagasse, né? E, por sua vez, essas informações eram anotadas, tá, gente? Essa fiscalização era anotada 2 vezes ao dia, todos esses dados eram transferidos para as instâncias municipais, regionais, subprovíncias, até chegar no Conselho de Saúde Central, né? Da província como um todo, né? Da nação como um todo, para que fossem estabelecidas regras, a atualização das regras da quarentena. Ou seja, essa questão da documentação, do controle, sempre existe há séculos, tá, gente? Às vezes a gente pensa que Idade Média era um período de obscurantismo, mas tinha registro documental na área da saúde, tá? Um outro exemplo, esse é um exemplo para a gente ilustrar o trabalho em saúde, numa associação também com loucura, tá, gente? Isso que eu disse, a peste negra representou expressões de enlouquecimento, seja pela saúde mental do sujeito, seja pela mistificação que tinha ao redor, no que se refere a considerar que isso era pecado. Assistam o filme, os meus alunos, no primeiro dia de aula de Psicologia e Humanismo, eu passo o filme O Sétimo Selo, do Ingmar Bergman, que recomendo para vocês assistirem para ver como é que era a subjetividade e os valores daquela época. Deve estar disponível, é um clássico, é um filme preto e branco lindíssimo, no qual um cavaleiro joga xadrez com a morte no transcurso do período da peste, tá, gente? Esse é um modelo de um controle social, que a gente está falando de controle de coletividades, através de uma fiscalização coletiva que visava o controle populacional, o controle da expansão ou contração da peste negra. Um outro modelo, gente, de internamento, que se é um internamento, digamos, a partir de um viés de quarentena, tá, gente? Uma disposição coletiva dos corpos nos espaços, como a gente está, como nós estamos vivendo agora, no contexto da pandemia, tá? São diretrizes coletivas, é um controle social. Um outro controle que é diametralmente oposto é o controle da lepra. A lepra ela se expandiu muito na Idade Média na Europa, e só que o controle da lepra é uma doença solitária, individual, né? E que corre o risco de se propagar para as pessoas, né?
A gente não tinha hoje, como tem hoje, as posologias, os tratamentos que existem hoje, também era imersa num certo mistério, né? A gente não está falando de um momento cultural onde a questão da biomedicina, da biopsiquiatria, da biomedicina, da medicina como um todo, da virologia, estivesse hiperdesenvolvido, né? Mas o que tinha era uma ritualidade individualizada, né? E associada até à igreja, tá, gente? Imagina a situação, na missa de domingo, quando era reconhecido que o indivíduo era leproso, havia uma cerimônia na igreja de exclusão do indivíduo na sociedade, era uma cerimônia muito respeitosa, né? Ao mesmo tempo de reconhecimento do indivíduo, mas conscientizando toda a comunidade que ele sairia dessa sociedade para se direcionar para os asilos dos leprosos, tá? Então, desde aquela época havia esse tipo de situação, principalmente nos 500 anos iniciais da Idade Média. Com o tempo, foi se estabelecendo um controle da lepra e a questão do internamento nos asilos de leprosos foi diminuindo os espaços asilares, mas essa experiência de internamento vai inspirar historicamente o desenvolvimento gradual do internamento da loucura, tá? Que é isso que a gente vai ver. Então, se resumindo, a gente tem a forma, entre aspas, do internamento coletivo. É meio ambivalente a gente falar isso, mas nós estamos internados coletivamente nas nossas residências na pandemia. O internamento individual do leproso, né, como duas formas de controle, um preponderantemente social, o outro individual. E agora a gente vai falar do internamento liminar, é o que a gente pode falar de manicomialização, tá? Em Paris existem dois. Em Paris houve o desenvolvimento dos hospitais como centro de saúde, né? Existem dois grandes hospitais em Paris, o Salpêtrière, que está em amarelo aí, e o Bicêtre, que são hospitais históricos que existem até hoje, obviamente atualizados, né? E que foram centros de grandes experiências da subjetividade humana da loucura, né? O Salpêtrière era um espaço de internamento. Era mais do que um espaço de internamento de saúde, era um espaço de controle social. Quando a gente fala em internamento, a gente está falando de exclusão de todos os comportamentos que desorganizam a sociedade, tá? Dentro desse período século XVII, tá, pessoal? Não é? A gente ainda não está falando em asilo manicomial, em sanatório, tá? A gente está falando de internamento dos que desorganizam a sociedade. Vejo aqui pela lista, havia 3.000 internos, pessoal, nesse hospital de Salpêtrière, nesse asilo, né? Asilo no sentido amplo, tá? Colocar assim, asilo de Salpêtrière, e que a gente vai ver pelos slides que para a pessoa ir para esse isolamento, para esse internamento, poderia ser de várias maneiras, a gente vai ver nos outros slides, mas quando eu coloco aqui 41 cartas régias, que está aí no slide, é que o rei poderia emitir uma carta exigindo o internamento de determinada pessoa, que às vezes fizesse algum mal à pátria, ou fizesse algum mal ao rei, ou por algum mero capricho do rei, porque o rei, nesse período histórico, o rei ele era proprietário de todos os bens do país e de todos os súditos. É meio assim, bizarro a gente falar isso contemporaneamente, mas o rei era proprietário do seu povo. Ele tinha o direito de deixar viver e fazer morrer. Entendeu? De acordo com a vontade dele. Qualquer súdito se apropriar de qualquer território, de qualquer propriedade no território que ele governava, né? Por exemplo, vejam aqui as categorias de indivíduos que vão sendo asilados, internados, né? Tem mulheres caducas, velhas senis, velhas infantis, epilépticos, crianças inocentes mal formados, moças incorrigíveis, tá, gente? Aquelas que não seguem os preceitos da religião e que perdem a virgindade, certo, gente? Junto com todas essas categorias, a gente vai ver em outros slides que tinha as prostitutas, tinham padres que usurários, né, que ganhavam dinheiro a lucro, os sodomitas, mulheres e homens senis, crianças abandonadas, entendeu? Então é uma fauna multifacetada de subjetividades que o sentido do internamento era
era estabelecer um controle social, organizar a sociedade. E qualquer pessoa, várias pessoas poderiam, né, solicitar o internamento, a gente vai ver daqui a pouco nos slides futuros, mas o que está em jogo é um certo escândalo social, não tem correlação direta com patologia, tá, gente? A pessoa é bagunceira ou destoa moralmente do que a sociedade espera, ela é suscetível desse tipo de isolamento, tá? Ele cria um tipo de alienação, que é a alienação diante do social, não é alienação exatamente como comportamento louco, tá? É alienação diante da ordem social. A sociedade escandalizava, desorganizava a família, desorganizava a sociedade, um velho senil, uma criança abandonada, uma pessoa com alguma deficiência, que o termo deficiência nem havia, né, gente? Está falando de uma pessoa mal formada, uma prostituta, ou, enfim, uma pessoa com alguma. Depois a gente vai ver as figuras mais patologizáveis, os imbecis, né, que começam a surgir as figuras associadas à saúde mental, mas nesse contexto, o que tem é uma questão de organização social, que não se restringe só a uma questão de exclusão, a pretexto de isolar esse indivíduo, ele organiza a sociedade, tá? Eu não sigo às vezes ao pé da letra os slides, tá, gente? Porque a gente está aqui num diálogo, numa troca, mas aí a gente vai conversando. Então tem essas organizações sociais a partir da internação. Isso a gente está falando do século XVII, tá, gente? Essa experiência do internamento durou mais ou menos 150 anos. A gente vai ver mais alguns marcos históricos. Mas hoje vocês vão aprender um pouco sobre Pinel e Tuck. Pinel, ele era um médico que ele era fiscal desses asilos, tá? Asilo de Salpêtrière, asilo de Bicêtre, tinha asilos em várias cidades da França, então ele era o fiscal que ia verificar os espaços, né? Tanto que ele é tão importante, gente, que ele virou substantivo, né? Ou adjetivo, depende de como você usa, né? Eu sou Pinel, né? Todo mundo fala que Pinel é sinônimo de loucura. Pinel é um nome, um sobrenome de um médico importante, pois a partir dessa ilustração, dá uma olhada, pessoal. Imagina uma casa, um casarão, né, um espaço de internamento, de internação, né, no qual as pessoas ficavam acorrentadas, a gente está vendo a questão das correntes, ou em calabouços, em alcovas, pessoal tudo misturado. Imagina como é que deveriam ser as condições de higiene, né? Várias pessoas em masmorras, em espaços superlotados, né? 3.000 pessoas internadas em Paris, né? E aí ele no asilo de Bicêtre, que a gente vai ver nos slides posteriores, ele verificou que a maioria das pessoas que estavam lá acorrentadas e internadas não tinham loucura, né? E verificou que era toda aquela fauna que eu mostrei, tinha pessoas ateias, tinha pessoas prostitutas, enfim, crianças abandonadas, e ele se propôs a fazer uma reformulação desse tipo de experiência social. Ele libertou as pessoas, ele libertou os loucos das correntes, para que eles pudessem circular internamente, e verificou que se apenas 10% dessa população era de fato louca, e os outros 90% ele foi soltando, foi tirando, né, da instituição, né? Criando o primeiro desenho do que a gente pode falar de um asilo manicomial, de um sanatório, entendeu? Criando esse laboratório, né? Porque isso teve um sentido de uma experiência social, né? Nunca havia sido feito esse tipo de internamento exclusivo para os loucos. Repito que ele liberou 90% dos internados, pelas outras razões que eu já apresentei para vocês, deixando apenas aqueles 10% que a partir do olhar dele psiquiátrico, né? Ele era um médico psiquiatra, poderia se chamar de loucura, né? Vejam aqui, então a gente está falando do século XVIII, 1700 e alguma coisa, século XVIII também o Tuck, que foram os coordenadores desse modelo de hospital geral, que era um asilo geral, e que aos poucos foi se tornando um hospital para os indivíduos socialmente considerados loucos, né? E com isso vai mudando essa figura do internamento geral para o internamento psiquiátrico, né? Para o internamento de saúde mental, tá?
Lembrando que naquela época, 1 em cada 100 habitantes de Paris estava internado no geral, né? E que isso foi mudando na construção desse espaço da loucura, né? Estamos falando século XVIII. Aquilo que eu já falei, que 10% eram loucos. No momento que ele, entre aspas, ele libera as correntes e deixa dentro dos muros os indivíduos consideráveis loucos, ele cria, ele cria o sujeito da loucura, que é uma nova forma de controle social, né? E a partir daí, os cientistas, os psiquiatras da época podem começar a se indagar o que é esse conteúdo desse juízo do indivíduo louco. Ele, na verdade, ele criou esse laboratório da loucura, da produção dos discursos e das práticas da loucura, né? Que ainda não havia de uma maneira delimitada. Como a gente viu, era associada anos antes à peste, ao apocalipse, em período imediatamente anterior era associada a questões morais, a pessoa tinha um defeito moral e até enlouquecia, e aí começa a se construir essa figura do louco, né? Do louco do ponto de vista dos saberes psis, né? Principalmente psiquiatria e psicologia. A gente vai ver como vai emergir esse espaço, que é um espaço, e depois seus desdobramentos interdisciplinares, enfim, né? Que tem muito a ver com o trabalho em saúde. Dentro dessa, e começa a emergir essa figura da loucura como doença, porque antes era um comportamento extravagante ou era uma falta de moral, né? Isso nos leva a considerar, e também com aquela questão de você, quando você interna, você delimita um sujeito que às vezes é importante também a gente começar a associar a loucura à justiça, tá? Porque ele arrebatado por esse comportamento, ele pode cometer crimes, entendeu? Daqui a pouco a gente vai ver a imersão, né, da relação da psiquiatria com a direta, tá, gente? Direta, com a questão do direito, tá? E o isolamento como uma forma de correção, de tentar reparar o sujeito, de reeducar o sujeito, né? E sua ponte com a questão da justiça, que também tem esse aspecto no sentido clássico reparador, né? Aí aos poucos você vai criando uma individualidade da personagem, entendeu? Porque mais do que doente, mais você diagnosticar, isso é muito interessante a gente pensar, gente, nas nossas profissões, na nossa interdisciplinaridade. Mais do que você identificar uma doença, um sintoma, uma anomalia, seja em que profissão for, você está construindo uma personalidade, está construindo um sujeito. Que a partir desse momento que você faz o seu diagnóstico, seja disciplinar, multidisciplinar ou interdisciplinar, você está construindo uma subjetividade que ele vai levar muitas vezes para o resto da vida. Principalmente no contexto da loucura, né, gente? A loucura, o horizonte da alta é muito complexo, né, gente? Você dizer que a pessoa teve alta, né? Inclusive porque está arraigada a trilhões de questões de medicalização, de estigmatização social, ou de limitação de realização de vida, porque o indivíduo louco, ele tem às vezes seu ir e vir, ou as suas possibilidades de desenvolvimento limitadas pela própria sociedade, né, que tem mecanismos de exclusão explícitos e implícitos, né, diante de tantas categorias, quanto mais a pessoa ser diagnosticada como louca, né, então a pretexto de você tratar uma doença, você está construindo uma personalidade, um sujeito, né, para o resto da vida dele, né? Isso tem a ver, gente. Lembra que eu falei da questão do internamento? Esse slide eu até poderia ter posto mais para trás. Naquela época do internamento, gente, qualquer dessas pessoas aqui poderia solicitar internamento, tá? Não era só o médico. Eu pus aqui esse slide aqui meio no médico para a gente mostrar o processo de que não é nem um pouco natural. Você concentrar ao redor da figura do médico a possibilidade de produção de um diagnóstico central, né? A gente está falando do ato médico clássico, né? Hoje em dia a gente fala muito interdisciplinaridade, mas isso é um fenômeno mais ou menos recente, né? Da produção do conhecimento, né? Que seja 40 anos é recente, né? Mas é um processo, né? Um embate, né, gente? Tem muita gente que só
que é a favor do ato médico, que é aquela exclusividade do médico em termos de diagnóstico e de intervenção, né? E tem muita gente que, como é o espírito da nossa universidade, fala interdisciplinaridade em ciências da saúde, né? Mas naquela época o juiz podia solicitar internamento, o padre, o tenente de polícia, aliás, a polícia era um elemento muito central, tá? A família, a vizinhança, o padre, né, o rei, desde o juiz, o rei, família, a vizinhança poderia solicitar para uma autoridade competente, poderia ser o prefeito, poderia ser a polícia, poderia ser o rei, poderia ser um juiz que iria concentrar esse tipo de decisão, né? Mas a gente tem assim relatos de que a pessoa foi internada porque ela era boêmia e ficava às madrugadas cantando em voz alta, atrapalhando a vizinhança. Foi internado, entendeu? Então, assim, era uma coisa muito relacionada mais a uma moralidade, a um escândalo social, do que propriamente uma questão patológica, né? Só para reforçar. Porém, gente, a partir do século XVIII, com o aprimoramento do direito moderno, a gente vai ver que, simultaneamente, a questão da patologização foi surgindo o homem como medida. Isso aí daria uma outra aula, né? Se antes os homens poderiam ser supliciados, esquartejados, né? E enforcados, né? De acordo com a vontade do rei, por exemplo, com o desenvolvimento da justiça, que é um desenvolvimento moderno, surgiu a medida do o homem como medida. Então, surgindo essa medida humanista, parece meio repetitivo, né? A medida humanista do homem como medida, né? Mas tem um sentido fazer esse pleonasmo aí, né? Tem um sentido no sentido de que o juiz precisava ter fundamentos para o seu próprio convencimento, para ele emitir uma sentença, né? E foi a partir daí que aquela disposição multifacetada de polícia, juiz, médico, vizinhança, solicitar internamento, foi gradativamente se concentrando ao redor da figura do médico, tá? Primeiramente do médico, tá, gente? Historicamente. Foi ao redor do médico, a partir da solicitação do juiz, que foram sendo desenvolvidos os laudos, os pareceres, para você estabelecer uma medida daquele conteúdo da conduta do indivíduo louco. Tá, o indivíduo quando matou o louco, tinha que se diagnosticar, antes de tudo, a capacidade do sujeito, tá, gente? Coloca essa palavra-chave. A capacidade, a noção de capacidade ou de imputabilidade, ou de intencionalidade, anota essas três palavras, tá, gente? Capacidade, intencionalidade, imputabilidade, racionalidade, são enunciados que circulam a questão do sujeito louco, né? Porque a partir dessa ponte entre medicina, psiquiatria, psicologia e direito, tá? São as figuras mais clássicas, né? Porque vai ser o juiz que vai indagar. Qual o nível de consciência do indivíduo para eu poder dar uma pena justa? Porque hoje em dia existem circunstâncias agravantes da conduta, a pessoa às vezes fez com intencionalidade, tem questões que são culposas, a pessoa tava, como aconteceu nos anos 70, né? Caiu um avião na Cordilheira dos Andes, e demorou 30, 40 dias para vir socorro, eles se canibalizaram, né? Eles tiveram intencionalidade, eles enlouqueceram, eles não eram loucos. Eles, né, como é que todos iam morrer de fome? Então, essa manifestação de um comportamento né, canibal, né, tem que ser analisada do ponto de vista da situação, né? Que intencionalidade que é essa, né? Intencionalidade associada a uma fome extrema, a um caso de excepcionalidade, né? E isso nos leva a associar a questão da importância do psiquiatra e do psicólogo para a emissão de laudos que irão ajudar o convencimento do juiz, seja no sentido de constatar inicialmente a loucura, seja no sentido de analisar as condições agravantes, as condições atenuantes, tá? E assim é que a gente faz emergir a loucura do ponto de vista moderno patologizada, gradativamente patologizada em categorias, né? Aí que vem esse slide, tá, gente?
Por exemplo, a gente tem os primeiros tratados médico-legais, como os tratados de Paulo Záquias, no qual a gente vê a emergência da psicopatologia com categorias. As categorias da época, tá, gente? Que são completamente diferentes daquelas dos DSMs que muitos de vocês já viram nas suas aulas, né? Imagino que todos os cursos em algum momento teve algum, ou vários cursos, não sei se todos, né? Tiveram algum momento de saúde mental, né? Naquela época, por exemplo, eles falavam que havia a categoria dos parvos, que eram as crianças próximas da puberdade, que tinham alguma manifestação de loucura, os imbecis, os estúpidos, né? E hoje a gente tem DSM, a gente tem várias categorias, né? Mais justificadas a partir de um viés biológico. Aliás, eu tenho que fazer um adendo aqui sobre a questão da relação orgânica. Isso não está nos slides, mas é assim, como a gente vê que a questão das raízes biológicas estão associadas a muitos preconceitos historicamente situados, né? Para a gente ter a patologização da loucura como um todo, a gente teve que colocar um elemento que não está nos slides, que se chama organismo. A noção de organismo, que foi a base de toda uma biologização do comportamento, é que vai permitir supor que existam organismos mais fortes, constitucionalmente mais fortes, anatomofisiologicamente mais fortes, tá? E organismos constitucionalmente mais fracos e anatomofisiologicamente mais fracos, e, portanto, mais suscetíveis à loucura, né? Dentro do preconceito cultural da época, vamos ver se vocês conseguem me responder, o que os médicos da época iriam considerar que tipo de organismo seria mais lunar, mais suscetível à mudança de humores, considerado fisicamente mais frágil e, portanto, mais suscetível às loucuras, às histerias, às mudanças de humores. O que vocês acham alguém aí é capaz de abrir o microfone e dizer qual foi o organismo que foi a base do desenvolvimento da loucura, ou categoria de ser humano? Alguém é capaz de chutar a origem do preconceito? A partir de qual preconceito foi constituída a ideia de um organismo mais frágil, portanto mais suscetível à loucura? Alguém quer chutar? Alguém quer abrir o microfone e falar uma frase? Gente, vocês estão tão quietos. O organismo mais frágil, mais com oscilação de humores, mais lunares, diante do preconceito da época, era a mulher, tá, gente? Foi a partir dos estudos da fragilidade do feminino que se constituiu partindo-se da hipótese extremamente preconceituosa de que a mulher era mais louca, mais suscetível à loucura do que o homem, tá, gente? Então, fiquem atentos quando a gente vê esses tratados contemporâneos, hiperimpessoais, objetivos, essas publicações de várias revistas científicas internacionais, lá atrás, a origem dessas publicações da psiquiatria, da psicologia, foi o preconceito com a mulher. Isso nos leva, gente, a falar um pouco do esquirol, que também é outro substantivo. Você pode chamar a pessoa de Pinel de esquirol, que você está querendo chamá-la de louco, que foi um, um psiquiatra que, a partir do século XIX, transcurso do XVIII para o XIX, estudando em Salpêtrière, né, sendo um médico de Salpêtrière, ele, que é um hospital da época, e vai criar os tratados de psiquiatria, né, das categorizações, né. Se Pinel ele foi o artífice, né, o que teve a iniciativa de criar o espaço do manicômio, foram pessoas como Esquirol que fizeram os tratados de psicopatologia, tá, gente? Fazendo emergir essa interface complexa entre a psiquiatria medicamentosa e a psicologia terapêutica, né, gente? Psiquiatria que pode determinar remédios e a psicologia que faz tratamentos psicológicos, psicoterapias, né? Então é dentro isso tudo, esse slide vai pegar a questão da incapacidade aqui embaixo do slide, que é aquilo que eu já falei, eu não sou escravo de slides, tá, gente? Incapacidade, intencionalidade, imputabilidade, né? Que são termos jurídicos, eles que vão instigar, né,
a produção dos tratados psiquiátricos, porque quando o psiquiatra tinha que fazer um parecer, ele tinha que se fundamentar em alguma coisa, né? E a fundamentação foi feita a partir dos estudos que os psiquiatras fizeram a partir desses laboratórios que acabaram se tornando os manicômios, né? O manicômio não era só um lugar de uma prática de recuperação, mas era um espaço de produção de ciência, né, gente? Né? Então, a doença mental em amarelo, gente, ela surge também em amarelo embaixo, como a articulação do sujeito juridicamente incapaz, perturbador do grupo. É onde aquela visão moralista que tinha na fase do grande internamento, né, vai aos poucos sendo filtrada por conteúdos psicobiológicos, psiconeurológicos, psiquiatrizantes, né? Entra uma vasta, uma explosão, né, gente, de interdisciplinaridades, da neurologia, da psiquiatria, de uma sociologia criminal, da criminologia propriamente dita, do direito, né? Há uma explosão de saberes que vão se entrelaçando, né, na construção do sujeito patológico, né? Acabou? Acabou o slide. Então, isso, gente, dando margem, né, para aquilo que a gente diz como sujeito moderno, que surge desse entrelaçamento. Tá? Deixa eu parar a apresentação e a gente conversa um pouco. A emergência do sujeito moderno, a noção de patologia, gente, vem desse caldeirão multifacetado que é a interface psicologia, psiquiatria, direito no convencimento do juiz, e que depois essas crenças, essas ciências, saberes, médico, psis em geral, né? Psiquiatria, aí surge a psicanálise também, que é um outro psi. Psiquiatria, psicanálise, psicologia vai se agregando a outros saberes, vai criando uma certa ilusão de autonomia, vai criando seus laboratórios, vai criando seus desdobramentos sociais, aí surge uma psiquiatria social, uma psicologia social, aí surgem interfaces com os outros saberes, né? Surge a interface com nutrição, interface com educação física, interface com fisioterapia, né? A questão da interdisciplinariedade, que é muito emergente é, a partir dos anos 80 do século passado e que cria grande impulso, né? Fazendo a explosão de várias subjetividades, com especial destaque a questão do sujeito mental, e com embates entre si, né? Porque a gente sabe muito bem que a manicomialização vem desse desenho clássico, né? Desenho que tem mais ou menos 3 séculos, né? Que é o internamento do sujeito de saúde mental, que principalmente a partir dos anos 70 do século passado foi questionado a sua validade, né? Com uma figura-chave que vocês já devem ter ouvido falar, que é o Franco Rotelli, né? E o Franco Basaglia, que são dois psiquiatras que na fronteira da Itália com a Áustria, né? Eles assumiram a coordenação de um manicômio em Trieste e fizeram, no transcurso dos anos 70, a primeira experiência antimanicomial, na qual, ao invés de deixar as pessoas isoladas em celas, né, porque isso era um padrão, vigente até hoje, né, gente? Às vezes o padrão é de medicalização, de contenção, de isolamento, né, e que abriu o espaço desse antigo sanatório, né, para uma experiência social na constituição dos centros de apoio psicossociais, que era um modelo que existia na cidade. Então, ao invés de você internar, você faz do hospital um centro de apoio psicossocial. Quem tiver a oportunidade de visitar Trieste vai ver que existem salões de oficinas. Eles fazem produção. Eu conheci esse centro, né? O antigo manicômio. Né? Então, você tem galpões enormes onde os loucos produzem roupa, são estilistas, eles produzem roupa em série, assim. Um louco, esquizofrênico, é o estilista, eu conheci entendeu? E que tem trilhões de salas com trilhões de oficinas, né? São galpões, é, num lugar cheio de alamedas. O manicômio já não é mais um manicômio clássico, são esses espaços de aprendizagem, esses espaços de trocas. E existe o Centro de Apoio Psicossocial, esse modelo foi importado da Itália. O professor Ticanori foi um dos primeiros pioneiros que fez estágio lá em Trieste
e que trouxe esse modelo para o Brasil, né? Não sei se vocês sabem dessa história. Ticanori, quando ele era estudante, ele fez estágio lá e trouxe esse modelo para o Brasil e foi um dos protagonistas da luta antimanicomial que teve no Hospital Anchieta, um dos seus primeiros momentos no Brasil, que foi a desinternação, a desativação do Anchieta e a construção de novos modelos, né? E é dentro desse modelo que o CAPES 1, que vocês estão, eu lhes garanto que é um modelo muito semelhante do CAPES que tem em Trieste. Eu conheci o CAPES deles, né? É muito parecido. É o mesmo modelo, né? Entendeu? E, obviamente, adaptado à realidade do Brasil. E o CAPES 1 que vocês vão desenvolver esse trabalho, foi o primeiro CAPES do país, em resistência, em reinvenção do modelo manicomial. Como se sabe muito bem, quem quiser ler O Holocausto Brasileiro, anota esse livro, O Holocausto Brasileiro, que fala do modelo do sanatório de Barbacena, no qual milhares de pessoas morriam por ano. Tem assim, todo ano, por coincidência, gente, todo ano, no mês de julho, 30 pessoas morriam de diarreia, todo ano. Isso é genocídio ou não é? Né? As pessoas combinam de morrer de diarreia, 30 pessoas no fim do mês de julho, durante um mês. Então era um campo de concentração. Procurem no YouTube, se vocês puderem procurar e nos próximos encontros trazer esse material, tem documentários sobre Barbacena, o sanatório de Barbacena, procura aí até agora, vocês darem uma olhada. Hoje em dia a gente tem acesso instantâneo, né, gente? Então a gente tem no YouTube, tem um livro que é o Holocausto Brasileiro que eu li, que eu fiquei horrorizado, inclusive porque tem muitas fotos, né? As pessoas, num sanatório que as pessoas dormiam ao relento, sob colchões de palha, todas sobrepostas, sem higiene, andando nuas, espaço de enlouquecimento e de extermínio, né? E é contra esse tipo de modelo que vem a proposta da luta antimanicomial, que é no momento em que você desinternaliza o sujeito e você abre o desenho do hospital dia, como eu disse para vocês, né? Tem milhares de prontuários se não me engano, eu quero até confirmar depois, mas acho que tem, se não me engano, acho que até corrigindo uma informação que eu dei no nosso encontro passado, se não me engano, acho que tem uns 7 ou 8 mil prontuários no geral no CAPES 1, 2 mil são ativos, ou seja, são de pessoas que estão se tratando atualmente, né? Desses 2 mil, tem 45 usuários no hospital dia, né? Ou seja, tem um fluxo de 2 mil pessoas, tá? Que vão lá no ambulatório pegar a medicação e voltam para casa, né? É uma população que fica não tão visível para quem desenvolve atividade no CAPES, mas tem um fluxo do ambulatório, que tem uma enfermeira, uma farmacêutica, né? Tem uma farmacêutica específica no laboratório que faz esse controle das receitas, né? Que os médicos ofertam, né? Tem 4, 5 médicos que trabalham no CAPES, um de um viés mais de vanguarda, mais antimanicomial propriamente dito, outros bem conservadores, bem autocentrados, né? Embora a proposta seja de socialização do sujeito, do usuário, né? Do usuário, e com o sentido de fazer um acompanhamento das famílias, as famílias se responsabilizando pelo indivíduo, e o indivíduo se sentindo situado na família, né? É um outro modelo que também tem os seus percalços, mas com certeza é como se a gente saísse da Idade Média, eu gosto de dizer isso, né? Porque parece que o modelo manicomial, embora como a gente viu nesse conjunto de slides, é um modelo que o internamento, né, se situa no século XVIII, parece que ele tem coisas de calabouço, de prisão, né? Tem também um viés um tanto quanto de acorrentar, se não acorrenta os corpos, acorrenta as almas. Hoje em dia a gente vive uma questão da medicalização, do avanço da indústria biofarmacológica, que hoje em dia também a gente cria um tipo de acorrentamento químico, né? O indivíduo circula pela sociedade, mas está todo drogado, né? Drogado oficialmente pela indústria farmacológica, né? Então é outra subjetividade que o trabalho dos estudantes da TS é refletir sobre isso, né? É pensar em formas de intervenção, de atualização dessas verdades, porque a minha geração de professor vai estar passando bastão para vocês, né? A gente já está
somos de outra geração, né? A gente vai trabalhar durante uma dezena de anos juntos, né? Mas depois vocês vão ter que lidar com a realidade contemporânea, agora atravessada pela pandemia, que resgata o modelo de quarentena, que para nós pode ser uma experiência inédita, mas do ponto de vista civilizatório, não é inédito, tá, gente? Esse é o panorama que eu queria traçar para vocês, tá? Uma certa história do sujeito louco. Eu indiquei um artigo que é Psicologia e História da Loucura. Foi um artigo que teve muita repercussão, tá, gente? Ele ficou e foi muito acessado no Cielo. Sem quem não leu, eu sugiro que leia, que a gente pode conversar. Mas é bom, eu acho fundamental a gente ter essa aula para a gente situar historicamente o nosso trabalho, né? Eu acho que essa aula pode ser uma bússola para muitas questões da carreira de vocês, né? Então é isso que eu tinha para falar hoje, né? Estou coordenando a aula de hoje. Se vocês notaram, a Daniela e o Wagner, eles estão numa reunião da TS, tá? A gente, os demais professores estão em reunião da TS, a gente é meio transgressor. A gente marcou essa aula no momento que era para ser assíncrono. Estamos aqui cumprindo essa nossa proposta, né? Agora é com você, gente. Vamos conversar, to play. Agora é o momento de jogar, de conversar, de trocar uma ideia, de compartilhar. O que vocês acharam da explanação? Teve algum sentido para você? Mobilizou que afeto, né? Digo nem algo muito conceitual pronto, mas como é que vocês perceberam essa minha fala, essa minha partilha? Agora é com vocês. Acho que eu posso falar um pouquinho. Tá me ouvindo? Tipo, no início do texto eu comecei a ler, eu achei ele um pouquinho complicado, eu achei que eu ia ter bastante dificuldade com a leitura, mas conforme foi passando as páginas, eu consegui ir pegando bastante dos conceitos, eu achei muito interessante essa parte de, tipo, descobrir como a loucura era retratada, como essa questão da internação era retratada, tipo, na Idade Média e tudo mais. Eu estou fazendo um módulo de saúde mental e infância, a gente também está lendo bastante texto dessa época da Idade Média, da época colonial aqui no Brasil, e é muito interessante ver como essas coisas dialogam também. E é isso, achei a leitura muito interessante, acho que a explicação do professor conseguiu esclarecer muita coisa do texto também. Sobre essa questão do livro do Holocausto Brasileiro, eu ia até colocar aqui no chat, eu estou fazendo um curso sobre saúde mental, racismo e direitos humanos, e ontem a professora estava falando sobre a questão desse livro, né? Ela falou, ela tem até um artigo sobre isso, o nome dela é Raquel Gouveia, ela é da UFRJ. Ela tem um artigo que fala que talvez esse livro pudesse até ser nomeado de navio negreiro, né? Porque a maioria dessa população era negra, né? Então, é uma questão que a gente pode prestar atenção também sobre quem são essas pessoas que eram internadas aqui no Brasil, quem são as pessoas que estavam, né, nos manicômios. Acho que era um pouco disso que eu tinha para falar. Muito grato, Bruno, inclusive pelo seu retorno do artigo. Gente, de vez em quando vocês têm a oportunidade de conversar com o autor de um artigo, certo? Entendeu? Então, a minha fala eu espero que tenha composto com a questão do artigo. Se alguém ficou intimidado com a leitura, porque às vezes é uma leitura mais filosófica, eu estou aqui à disposição durante todo o semestre para a gente continuar lendo o artigo, né? Tem algumas coisas singulares nesse artigo, que obviamente é um comentário em cima da obra do Foucault, que me veio assim na cabeça na medida que a Bruna foi falando. Tinha certos tratamentos de loucura, tá, gente? O pessoal, para tratar a loucura, tomava chá de pó de crânio. Essa mulher era muito ninfomaníaca, tomava chá de serpente, entendeu? Tinha duchas frias, tinha o grande barato desse artigo é que até foi publicado assim de imediato, porque tem muito artigo sobre história da loucura, mas a grande originalidade desse artigo foi mostrar todos esses tratamentos de uma protopsiquiatria, de uma protopsicologia, então tem coisas extremamente pitorescas, né? Tomar chá de fuligem de chaminé,
para loucura, chá de osso, entendeu? Eu acho interessantíssimo, né? Eu organizei eu fiz um relevo de uma obra complexa que é a História da Loucura, que tem essa figura interessante de mostrar essas experiências dos saberes que tentavam construir a loucura através de certos princípios que hoje não são bizarros, né? Eu sou capaz de imaginar que hoje essa psicofármaco toda sofisticada científica, de repente vai dar uma guinada na história, a gente vai olhar os psicofármacos, as medicações e vai ver como algo pré-histórico, entendeu? Muita coisa que a gente pode estar fazendo hoje pode daqui a em outro momento histórico ser considerado pré-histórico, né? Então, eu acho isso. Estou à disposição para a gente ir trabalhando o artigo por camadas, né? A gente vai estar se encontrando e eu acho impossível a gente exercer uma profissão sem saber a genealogia da profissão, de onde que ela veio, né? É, e a minha fala, a questão de fundo dessa minha fala são as ciências da saúde, tá, gente? A questão de fundo, isso serve para todos. Ciências da saúde, essa biologização é constituída através de uma série de jogos de poder, através de uma série de preconceitos, tá? E de experiências bizarras. Né? Mas alguém quer comentar alguma coisa, gente? Uma coisa bem perceptual, que sentiu, tá, gente? Aqui não, aqui é uma sala de aula, não é defesa de tese, tá? Acho interessante, né, Fernando, de como que essas coisas, elas sempre acontecem em determinados tempos históricos, né, e de como que discursos, algumas vezes, eles são complexos, né, para a gente entender quando a gente não vivencia aquele mesmo momento. Todo esse movimento de internação e de exclusão social, ele vem muito associado também com um discurso de filantropia, né, de proteção. Então, como esse racismo, essa exclusão social também se mistura com discursos de filantropia, a gerência desses espaços, muitas vezes a partir da igreja, né, uma profissão de fé, de estar cuidando do outro, muito antes mesmo de toda uma estruturação mais médica, científica, enfim, de como isso acontece ali e como que nesse momento a gente também tem discursos concorrentes, né, atuando no nosso contexto de cuidado de saúde mental. A gente tem todo um processo construído em relação à reforma psiquiátrica, uma outra forma de olhar para o cuidado, mas tem toda uma movimentação de contra-reforma acontecendo, né? Que diz não, levar para a rua é expor, não é cuidar, tem que ter internação, tem que ter hospital psiquiátrico, né? O Ministério da Saúde colocou os hospitais psiquiátricos de volta na RAPS, né? Os recursos de financiamento estão voltando a ser direcionados, em parte, para hospitais psiquiátricos. Então, a gente tem discursos concorrentes aí, e a gente tem que dar conta de olhar para isso e se encontrar, né? Onde que a gente quer, como é que é o cuidado que a gente quer desenvolver, oferecer, e achando essa construção também do nosso lugar de profissionais. Afirmar que, olha, eu me identifico com essa perspectiva de ser humano, de cuidado, entendo dessa forma, né? A gente falou dessa coisa das celas dos hospitais, muitas vezes não era nem só celas, era tirar para um interior, para um matão, né? Para uma colônia lá afastada de tudo. Algumas vezes até na mesma lógica dos antigos leprosários, tira de perto da cidade, bota num lugar expurgado lá, onde não vai ter contato. Hoje a gente tem essas fazendas aí terapêuticas, né, ligadas também a essa lógica de igrejas, a tirar do social. Vamos levar para lá, para o meio do nada, e rezar que então o indivíduo vai estar salvo, né? Então, como a gente tem lógicas concorrentes nesse momento que a gente precisa dar conta. Né? E tudo no mesmo caldeirão, né? Tudo transbordando, né, Felipe? É um caldeirão epistêmico, né? É religião, é conservadorismo, é
anti-reforma psiquiátrica, com reforma psiquiátrica, né? A pandemia sendo utilizada também como mecanismo de patologização e de psiquiatrização, e compondo com a fala da Bruna, que ela falou uma questão muito tocante, a questão de navio negreiro do, do hospital lá de Barbacena, né? Pessoal, a gente precisa ter a coragem ética de entender que a questão racista, sexista, sexualista produz subjetividades diferentes e muitas vezes entrelaçadas entre elas, tá? E a gente não pode achar que o ser humano é uma matriz só. Eu estou falando com o professor de psicologia humanista. Vários de vocês tiveram a aula na qual falava de ontologia do ser humano, né? Ser humano, é claro que a gente tem uma raiz humana que nos comunica, né? E que nos origina, né? Nosso processo identitário. Mas do ponto de vista histórico, cultural, a gente tem que ter a coragem ética de, diante do sujeito que a gente tiver, fazer essa genealogia da singularidade. Senão a gente vai colocar todo mundo no caldeirão só e a gente não vai ver que existem dobras de estigmatização mais intensas em alguns perfis e dobras de estigmatização mais frouxas em outros. Entendeu? Por isso a autora lá do curso que você está fazendo, falar de navio negreiro, é muito pertinente. E a gente entender ainda, infelizmente, os espaços de saúde às vezes não dão conta para a gente falar em genealogia dessas relações de poder durante gerações. Entendeu? Na medida que a gente dá voz para as pessoas que foram vulnerabilizadas socialmente e excluídas socialmente, a gente vai enxergar novas formas de subjetividade que não são aquelas formas mais lisas, mais institucionalizadas, né? Mais padrão, né? E a gente tem que ter a coragem ética de estabelecer essas diferenças, para que a gente não entre num fascismo estrutural. O fascismo estrutural vem da gente achar que a estrutura de ser humano minha comunica igualmente com todos que estão dessa sala. E não é. Eu tenho a minha genealogia como sujeito e cada uma das 13 pessoas dessa sala tem a sua. Isso é singularidade. Isso tem a ver, inclusive, com um projeto terapêutico singular. Mas para fazer um projeto terapêutico singular, é que entra um conceito-chave da luta antimanicomial, tá, gente? Porque a luta antimanicomial faz a questão do CAPS, e se você ler a legislação, você vai ver o tempo inteiro esse tal do projeto terapêutico singular, né? Quando eu estava em Trieste, eles fazem editais em Trieste, que é assim, se o José da Silva precisa de uma oficina de psicodrama para trabalhar a esquizofrenia deles, vai ter uma organização não governamental que vai ser contratada para fazer as oficinas do José da Silva, que é de um jeito, da Maria, que é do outro, e do Antônio, que é de outro. Na constituição de projeto terapêutico singular. Entendeu? Porque, e aí a gente não pode jogar o caldo do banho com a criança dentro. Existem grandes avanços na luta antimanicomial e existem grandes movimentos de boicote em termos de investimento que dificultam a constituição dessa singularidade, né? E todos os preconceitos estruturais vêm do fato de achar que os bilhões de pessoas que estão no planeta Terra, uma é estruturalmente igual à outra. Basicamente é isso, tá? E a fala da Bruna, compondo com o que a Bruna falou do navio negreiro, né? Existem pessoas que têm sobredobras de estigmatização e que esse lugar de estigmatização é naturalizado e você olha. A gente é educado, tá, gente? A gente vem do país colonial. Nós temos a tendência de ter o olhar, só falo do ponto de vista de um fundo cultural brasileiro, de falar: o meu ser é brasileiro como o teu ser brasileiro é igual ao meu ser brasileiro. Entendeu? A gente passa pelo mesmo perrengue de ser brasileiro, pela dor e delícia de ser brasileiro. E não é igual. E não é igual. Repito, temos que ter a coragem ética de desmoronar as estruturas lisas e perceber que a estrutura de um ser é diferente da outra. E quanto mais singularidade a gente buscar nos nossos trabalhos, mais a gente vai criar condições de uma certa justiça social, de uma certa cidadania, porque você vai criar ações singularizadas, que não serão só terapêuticas, mas serão
de reinvenção de uma sociedade, né? Mas, o que vocês percebem de tudo isso que a gente está trocando junto? É o momento da gente trazer troca, gente. Percepção, não precisa ter conceito científico pronto, não. Ninguém quer falar mais nada? Quer ter mais alguma troca? Porque senão a gente já vai encaminhar para o final. Pessoal, estou sem planejamento. Aqui o Felipe está perto para a gente ver. Alguém sabe? Alguém tem um planejamento aí no Classroom para a gente ver semana que vem? Semana que vem o que é mesmo, gente? Perdão, fiquei tão focado na palestra que eu não olhei o semana que vem. Alguém tem como acessar o Classroom, alguma coisa assim? Semana que vem é com a Lidiane, eu acho, né? Com a Lislane, né? Lislane, falei errado. Sim. Então tá, semana que vem a gente vai ter um encontro com o pessoal do equipamento. Vai ser um momento importante. Imagino que essa nossa estruturação e o Felipe que a gente fez hoje é para vocês entenderem a realidade presente, da onde que ela veio, como ela está e pensar perspectivas que são inéditas no que se refere. A gente combinou que tudo tem diário reflexivo, né, gente? Foi o que a Bruna falou, tá? Vamos combinar. Acho até bom. Acho que foi um momento marcante. E então a gente fez esse fundo histórico para a gente pensar na saúde mental na contemporaneidade, tá? Acho que com isso vocês vão entender de uma maneira mais fundamentada o que a Lislane falar do ponto de vista da prática contemporânea da saúde mental. E o que eu já disse na reunião passada, vocês estão tendo formação no contexto da pandemia. Essa mera experiência, eu sou um pouco, não, acho que não é nem questão de ser pessimista ou realista, eu acho que tem algum teste que foi, a Vitória perguntou? Tem algum texto para a semana que vem? Não, gente. Você quer sugerir algum texto, Felipe? Acho que para semana que vem a gente pode deixar mais essa fala com a Lislane, né? Lislane. Vamos deixar mais a experiência, né? Uma troca de experiência. E aí depois a gente pode ver alguns textos mais de experiências de CAPS, alguma coisa mais nessa linha, né? A dica que eu dou, quem não leu o meu artigo essa semana, lê para semana que vem, né? E com isso vocês vão com essa genealogia, essa história para o contato com a lista, tá bom? E isso criando essa história do presente que é nova para todo mundo, né? Então é isso, gente. Mais alguma questão? Lara, eu vi aqui a pergunta, Lara, da questão eu vi que deu alguma confusão. A gente tinha falado na outra aula de fazer o diário todas as semanas e entregar de 2 em 2, né? Eu vi que deu alguma confusão ali com a Daniele, e a gente tem que só tirar a dúvida com ela, mas a gente inicialmente tinha combinado isso, que todas as semanas tem que fazer, mas entregar de 2 em 2. Né? Eu acho que a Daniela confundiu um pouco. A gente combinou de 2 em 2, né, gente? Eu acho que é isso, né, Felipe? Isso, fazer todos os dias, mas entregar de 2 em 2. Sim, sim. Foi isso, combinado não sai caro, gente. Daniele, com a melhor das intenções, uma pessoa muito entusiasmada, ela foi se prontificar para deixar o Classroom tudo em dia, né? Isso eu vejo com a melhor das intenções, eu sou fã da Daniele. Depois a gente conversa com a Daniele, né? Ela está agora na reunião da TS, né? Mas é isso, gente. Então, uma, 2, então seria a entrega na semana que vem de 2 relatos, é isso, né, Felipe? Essa semana é a semana anterior, né? A semana é a semana anterior que entrega na semana que vem, é isso? Isso, né? Daí depois da semana que vem a outra. Isso. Exatamente. Tá bom, gente? Depois fiquem tranquilos e tranquilas que a gente conversa com a Daniele, tá bom? Você dá um toque para ela, Felipe? Pode ser? Dou sim. Claro. Então tá, pessoal. Então a gente tá. Mais alguma questão? Senão a gente está encerrando agora. Eu queria comentar que para mim foi um pouco confuso também, como a Bruna disse.
porque para mim, né, a saúde mental, eu não sou da psico, sou da educação física, seria uma coisa menos estruturada, assim, porque realmente eu não conheço. Pra se tornar, né, de como a gente conhece. Então, fiquei bem curiosa, assim, e bem entusiasmada com o nosso processo aqui de conhecer, né, como se estrutura, como que a gente pode conhecer o outro, né, através de podcasts. E também bem assim, com como era a saúde mental, né, que era tratada antes de como conhecemos hoje. Tá me ouvindo? Acho que deu uma parada aqui. Sim. Deu para ouvir, sim. Pode continuar, tá muito legal. Tá. E eu fiquei até pensando nisso que depois a Bruna comentou, né, como que era a caracterização dessas pessoas, né, mas nesses espaços que era aqui no Brasil, porque esse mais, né, do Foucault, ele fala mais da Europa, né, e tudo mais. Então, realmente, acho que a gente precisa também ver a nossa, né, o que a nossa cultura também provoca, né, na saúde mental e pensar mais, também tentar diferenciar, porque acho que diferenciando, né, esse ponto que não são a mesma população, a mesma características das pessoas, influencia no cuidado também, né? Então, eu acho que é isso por enquanto. Olha, Alice, achei a sua fala muito sensível, sabe? É uma fala para a gente. Ainda bem que está gravada, para a gente escutar a tua fala várias vezes pela tua sensibilidade. E eu acho que a gente se trouxe um ponto, né? Porque eu também, em algum momento da minha vida, eu lembro que uma vez, assim, quando eu estava ainda na graduação, né, lá atrás, eu vi uma palestra sobre luta antimanicomial, eu achei um absurdo. Que a gente vem do fundo manicomializante, eu me perguntei para mim mesmo, gente, os loucos vão ficar andando na rua daqui para frente? É porque a gente não tinha. A gente é educado no fundo biologizante e manicomializante. Isso tá na novela, tá na conversa com os teus amigos, tá no filme de Hollywood, entendeu? E a gente sair desse lugar. Aí é que entra a noção de estrutura, pegando ainda o gancho da Bruna. Uma estrutura de louco como se fosse uma irracionalidade que estivesse no corpo, cravada nele, ou num certo centro nervoso do cérebro, e pronto. E só isso. Né? Então, quando você diz que, olha, eu imaginava que a loucura era algo diferente, que quando a gente faz uma análise histórica, a gente vê que tem um outro lugar, é porque o louco ele é produzido numa rede de poderes, entendeu? E às vezes os poderes são pequenos. Quando você lê o livro do Holocausto Brasileiro, você vê a história do fazendeiro que engravidou uma empregada dele, e internou no sanatório. Ela não era louca. E passou a vida inteira no sanatório. Aí deve ter enlouquecido pela. Não é que a pessoa enlouquece pela ambiência, né? Pela estigmatização. A estigmatização é enlouquecedora, gente. Reflitam sobre isso. Faça um exercício íntimo, né? Todo mundo, não existe nenhuma pessoa normal perfeita, porque a normalidade é uma medida da matemática, né? É uma curva normal você está situado em algum momento dessa curva. Sinta na sua vida, onde você é estigmatizada, como isso ressoa muitas vezes como sofrimento psíquico. E se você bobear, se você não tiver um senso crítico social, você vai acreditar que você tem sofrimento psíquico mesmo. E às vezes o sofrimento psíquico vem do preconceito social, vem da estigmatização. E entendam, gente, fiquem alertas. Vocês estão tendo essa formação que a gente está passando para vocês a partir de um grupo que tem um viés sócio-histórico, que tem uma certa reflexão crítica da realidade, mas vocês tenham certeza que vocês vão encontrar na vida de vocês aulas de saúde mental que são reduzidas à biologia.
e que vão justificar com muita propriedade, não estou dizendo que é bom ou que é ruim, a questão do internamento, entendeu? Está lá na tomografia, a pessoa vai mostrar a tomografia e vai dizer, olha, tá vendo aquela hipófise da pessoa é maior do que as pessoas normais, por isso ele é mais violento. Entendeu? Como é? A pessoa estou fazendo personagem do diabo aqui. A pessoa vai dizer, tá vendo aquela tomografia? E o pessoal antimanicomial quer deixar essa pessoa que tem a hipófise mais avantajada circulando na rua. Enquanto que as outras pessoas, a maioria tem hipófise do tamanho normal. Isso é você despolitizar a subjetividade. Tá? É você responsabilizar o sujeito pela falta de investimento que tem na saúde e na educação no nosso país. Entendeu? A sociedade tem que dar condições para que as pessoas vivam socialmente. Entendeu? Tá? Eu queria contar uma história, foi um negócio dessa reflexão sobre se manter crítico, né, e perceber quanto que essa estrutura manicomial ela captura, né, e sedimenta um certo manicômio mental, né, se a gente for falar um termo, mas eu fiz parte da minha residência num hospital psiquiátrico, lá em Porto Alegre, que chegou a ter 5.000 pessoas internadas em tempos, né, mais remotos, assim. Imagina 5.000 pessoas dentro do mesmo hospital, né? Chegaram a morrer 50 pessoas no mesmo dia. Era uma coisa de uma rotatividade, de quanta gente que circulou dentro desse espaço, é algo impensado. Mas quando eu fui, já não era mais essa quantidade, já é processo de reforma andando. Mas minhas primeiras semanas de hospital psiquiátrico, uma das coisas que mais me marcaram era o cheiro do hospital, né? O cheiro, e era um cheiro tão forte que ele impregnava na gente. Quando tu ia para casa, a primeira coisa que eu fazia era tomar banho, porque eu chegava em casa sentindo o cheiro do hospital. E isso durou umas 2 semanas. Depois de 2 semanas eu não sentia mais o cheiro do hospital. Né? Isso foi extremamente marcante para mim enquanto metáfora, né? De como que a gente começa a circular dentro de uma determinada lógica e aquilo naturaliza, tu se acostuma com aquilo e tu começa a reproduzir muitas coisas. O cheiro, né, talvez tu deixa de perceber, mas tu deixa de perceber talvez a maldade de um eletrochoque de castigo, tu deixa de perceber, né, outras coisas que aconteciam antigamente, como se tu não mantém uma leitura crítica, tu começa a normalizar coisas que não são, né, achar uma justificativa humanizante onde não existe, né? Então é isso, é tu poder olhar e não deixar naturalizar determinadas práticas que algumas vezes são violentas, enfim. Eu acho que é uma história que ajuda, para mim sempre me ajudou a representar esse processo de como que a gente absorve e naturaliza determinadas coisas no hospital. Né? Essa experiência viva é uma experiência de formação, né, Felipe? A gente está a 15, 20 anos de distância dessa turma, não é tanto tempo assim. Né? A gente pensar que lá atrás, na graduação, o pessoal ia para o sanatório para entrevistar os loucos, né? E para ver os sinais na conduta do louco durante a entrevista de esquizofrenia, de paranoia, de psicopatia, entendeu? Você ia ver, você já era incitado para olhar com preconceito, né? Entendeu? Para você fazer entrevista para ver os sinais. Isso, em certos contextos, não existe mais, né? A gente está agora indo para o CAPES, a partir da semana que vem, a partir de uma crítica histórica, gente. Isso não é algo natural, entendeu? Isso é um projeto político acadêmico, né, gente? Do qual vocês fazem parte. Eu estou até imunizando vocês que na carreira de vocês vão ver outros discursos, né? E muito sedutores, e do ponto de vista lógico, uma lógica perfeita, mas a pergunta é, você vai reforçar a estigmatização? Que tipo de sujeito você quer produzir? Porque daqui a 2, 3 anos vocês vão estar com um diploma na mão, que é um bastão de poder para produzir subjetividade. Que tipo de sujeito vocês querem produzir? A que tipo de discurso e de ideologia você vai se vincular, né? Então é isso, pessoal. Acho que hoje a gente já completamos um ciclo. Se ninguém quiser falar mais nada, a gente finaliza a aula hoje na mesma sala. Eu acho que vai ser na mesma sala. A gente se encontra semana que vem, tá?
Podemos finalizar, gente? Mais alguém quer comentar alguma coisa? Então é isso, gente. Muito obrigado a todos. Vou encerrar a gravação agora. E tenhamos uma ótima semana. Até semana que vem. Um grande abraço.